apresenta Globo Ecologia. Quando a gente ouve falar em erosão, pensa logo naquelas crateras gigantes e na perda da fertilidade do solo, não é? É o processo mais conhecido, que começa com o desmatamento. Sem a proteção natural, a camada da terra mais rica em nutrientes vai por água abaixo, a cada chuva. Quem trabalha no campo sabe que a erosão do solo é prejuízo na certa. O que pouca gente tem conhecimento é que existe uma outra forma de erosão, que não deixa marcas visíveis na terra, mas é igualmente devastadora e preocupante. E tem uma relação direta com a qualidade da nossa alimentação. Jamile, vê um suco de maracujá para mim, por favor? Eu estou falando da erosão genética, que você vai conhecer melhor no programa de hoje. Das 30 mil espécies de plantas comestíveis conhecidas no mundo, apenas 150 são cultivadas comercialmente. Mas se o foco é a base do cardápio do dia a dia, aí esse número cai para 9, em média. Quer um exemplo? O trigo, o arroz e o milho sozinhos fornecem mais da metade da energia total da nossa dieta. E aí entra um detalhe importantíssimo. Cada uma dessas plantas, originalmente, tinha na natureza uma série de variedades, incluindo as não domesticadas, conhecidas como silvestres ou selvagens. Obrigada. Esse meu suco de maracujá, por exemplo, ele é de uma espécie comercial. Se a gente tivesse acesso a todas as variedades dessa fruta conhecidas no mundo, seriam 450 opções diferentes. Já parou para pensar? Dava para ter uma loja como essa só de suco de maracujá. A extinção dessas variedades de espécies é chamada de erosão genética, um problema que tem relação direta com o futuro das nossas refeições. O desaparecimento dos parentes selvagens dos nossos alimentos torna o nosso cardápio mais pobre, porque as espécies que se adaptam melhor às condições de produção comercial nem sempre são as mais nutritivas. Um outro problema é a segurança alimentar. A maior parte das espécies comerciais também não apresenta as características de resistência às mudanças climáticas, doenças e pragas que as espécies selvagens têm. Na natureza é a diversidade que garante o equilíbrio. Sem essa variedade, os organismos se tornam mais frágeis. É como um quebra-cabeças. Cada variedade de uma espécie representa uma peça, e sem ela, o conjunto nunca mais ficará completo. Opa, tudo bem? Eu queria saber quais são os tipos de batatas que vocês têm aqui. Temos esta aqui, a batata inglesa, e temos outros também. O senhor quer ver? Eu quero. Temos a batata Asterix, a batata calabresa. E tem mais alguma? Tem a batata doce, a batata Iapão e ainda tem a baroa. Obrigado, Marcos. Olha só que legal, nesse mercado nós encontramos uma boa variedade. Mas na natureza existem centenas de espécies diferentes de batatas. Muitas delas estão se perdendo. Um exemplo concreto aconteceu na Europa, onde não existem batatas de variedades selvagens. Lá as plantações se baseiam num número reduzido de espécies comerciais. No último grande surto de pragas, que varreu os campos europeus, a maior parte dos cultivos de batatas não resistiu. A salvação da lavoura europeia veio da América do Sul, mais precisamente do Peru, onde a base genética do alimento ainda é variada, com pelo menos 200 tipos diferentes de batata. Uns aguentam melhor o frio, outros o calor e a falta de água. Ponto para a sabedoria dos camponeses tradicionais. É o código genético das espécies que determina as características que ela irá desenvolver. Sendo assim, cada planta contém dentro de si informações que a tornam única. A Fátima foi até Brasília conversar com um especialista no assunto.
Vamos conferir o que ela descobriu. A erosão genética pode ser causada por vários fatores. Um deles é ambiental, como por exemplo as queimadas e inundações. Mas o principal impacto vem mesmo da interferência do homem no meio ambiente. Isso tem tudo a ver com a erosão genética, né? Tem tudo a ver. A variabilidade genética das plantas é o nosso material de trabalho, né? Então, se eu tenho erosão genética, eu não tenho variabilidade. Se eu não tenho variabilidade, eu não tenho como desenvolver plantas melhores para os produtores, para os consumidores. Fábio é o guardião de um verdadeiro tesouro. Ele é o responsável por uma das maiores coleções do mundo de uma fruta tropical cobiçada pela indústria de sucos. Esse é o banco ativo de germoplasma de maracujá, uma fruta nativa do Brasil. O maracujá também está sofrendo com a erosão genética? Sem dúvida nenhuma, né? O maracujá é encontrado na Mata Atlântica, no Cerrado, na Amazônia. E o principal centro de distribuição geográfica é o centro-norte do Brasil, Cerrado, Amazônia, que é um local que está sofrendo muito com o avanço das fronteiras agrícolas, né? O avanço desordenado. O banco tem espécies do país inteiro. Essa, com flor vermelha, é da Amazônia. Existem 150 espécies conhecidas de maracujá no Brasil, com flores e frutos muito diferentes. Quem diria, por exemplo, que essa frutinha aqui, arroxeada, que mais parece uma jabuticaba, é um tipo de maracujá. Mas é. Então a expectativa é que um material como esse tenha muito carotenoide, substâncias funcionais, né? E saudáveis para a saúde dos seres humanos. Essa é a flor de uma variedade selvagem de maracujá encontrada no Cerrado. O pólen retirado da estrutura masculina dessa planta irá enriquecer uma espécie comercial. Esse minúsculo pozinho contém milhões de genes importantes para o futuro da fruta. O objetivo principal é transferir genes de interesse das espécies silvestres para comercial. E a gente faz isso através de uma polinização artificial. A gente pega o pólen, igual a gente mostrou ali, da espécie silvestre, e transfere para o material comercial, colocando aqui nessa estrutura, que é a estrutura feminina. Então a gente faz aqui a polinização. Você está fazendo então o trabalho dos insetos, né? Exatamente. Né? Só que de uma maneira direcionada. A gente dando empurrãozinho, né? Dando empurrãozinho, pegando o material que a gente quer realmente cruzar, fazer o cruzamento, unir a bagagem genética. O resultado esperado dessa polinização artificial é que o fruto tenha a resistência a doenças e a longevidade da variedade silvestre, com o tamanho e a beleza da espécie comercial. É nessa fase, quando o mal começa a aparecer, que o frutinho é colocado em sacos de papel como esse. Eles servem tanto para proteger o pequeno maracujá, como para identificar o tipo de polinização que foi feito. Em pouco mais de 3 meses, o fruto já está totalmente formado. Mesmo com tanto conhecimento a respeito do maracujá, o geneticista ainda é surpreendido pela natureza. A cada dia são descobertas novas variedades. Essa espécie é uma espécie que a Embrapa tem estudado com relação às suas propriedades medicinais. Um pouco alho. Um cheiro de alho, né? Essa aqui é uma espécie nativa do Cerrado, tem ganhado alguns prêmios de gastronomia aqui na região. Docinho, né? Esse é um maracujá doce. Ele é bem docinho. Aqui no Núcleo Rural Pipiripau, em Planaltina, no Distrito Federal, a gente pode ver os resultados do cruzamento do material genético das espécies selvagens lá do banco de germoplasma com as comerciais, como esse maracujá aqui, apelidado de ouro vermelho. Já na primeira colheita, José Landim está satisfeito com a produtividade. Está colhendo quanto? Vai estar colhendo na média uns 130, 150 sacos por semana, né? E esse está dando mais do que o amarelo? O vermelho tem mais produtividade. É? Pode olhar nos pés que ele tem bem mais fruto do que o amarelo. Todas essas frutas aqui são resultado do cruzamento com espécies selvagens? Exatamente. Isso aqui são 15 a 20 anos de trabalho de melhoramento, né, de ciência e tecnologia, que é o BRS Gigante Amarelo, o BRS Sol do Cerrado e o BRS Ouro Vermelho. E quais são as características desse maracujá? Esse maracujá é um material muito produtivo, né, muito resistente à doença, e as análises químicas da polpa têm mostrado que tem maior quantidade de vitamina C. E você vai ver daqui a pouquinho. Outras iniciativas para preservar a base genética dos alimentos. Conservação in vitro, banco de sementes, pesquisas com criopreservação. O Globo Ecologia volta num instante. Eu espero você. Até já.
O Globo Ecologia está de volta e no programa de hoje nós estamos falando de um fenômeno típico desse mundo mais urbanizado, a erosão genética, a perda de variedades importantes de plantas que pode comprometer a oferta de alimentos no futuro. Preocupados com a extinção das variedades selvagens, das plantas comestíveis e com as consequências para a nossa alimentação no futuro, os cientistas estão usando de todas as técnicas disponíveis para tentar preservar a base genética desses vegetais. É um trabalho de ponta, com tecnologia de última geração. Uma das formas de conservar o material genético das plantas é guardar as sementes em bancos. Uma versão moderna da Arca de Noé, com condições de temperatura e umidade rigorosamente controladas. Em todo o planeta são 1.500 bancos de sementes, incluindo o Banco Mundial de Sementes, inaugurado em 2008 na Noruega. São verdadeiros cofres ecológicos que guardam a biodiversidade das espécies agrícolas. Agora, e no Brasil? Como é que está a conservação desse patrimônio natural? Aqui no Brasil, Max, existem mais de 120 bancos de germoplasma vegetal. Esse que a gente vai conhecer agora é o da Embrapa Recursos Genéticos, que fica aqui em Brasília, o único do país que conserva sementes a longo prazo. Nessas câmaras estão guardadas mais de 100 mil amostras coletadas em todo o país e também no exterior. A Solange Barrios Roveri é pesquisadora da área de conservação. Qual a importância desse trabalho? Preservar esses materiais aqui nessas câmaras frias é garantir a sustentabilidade dos programas de melhoramento e também permitir que futuras gerações possam usufruir desses materiais. Nessas câmaras, com temperatura em torno de 20 graus abaixo de zero, são guardadas as sementes de 600 espécies agrícolas. Entre elas, uma série de variedades do milho, brasileiras e também de outros países, como o Peru. Também estão aqui espécies de tomate, abóbora, arroz, feijão, trigo e soja. É uma forma de seguro contra catástrofes naturais e extinções provocadas pelo próprio homem. A coleção permite que, no futuro, lavouras perdidas possam ser restabelecidas. A qualquer momento, essas sementes podem ser utilizadas para o plantio? Sim, porque essas sementes têm comportamento ortodoxo, ou seja, elas toleram baixa umidade e baixa temperatura de armazenamento. As sementes são preparadas para o longo período de hibernação. Antes mesmo da quarentena numa câmara refrigerada, já ganham uma identidade com código de barras. A partir daí, passam por uma limpeza completa nesse aparelho especial que elimina todas as impurezas. O controle do teor de água está diretamente relacionado com a duração do material. Por isso, as amostras também são submetidas a uma desidratação controlada, para que atinjam um nível de umidade entre 3% e 7%. Depois são separadas nessa outra máquina, que faz a contagem eletrônica. Mas isso não é tudo. Antes de fazer parte do banco, cada uma das amostras passa por um teste de germinação. A evolução de cada semente é acompanhada por Cássio, das minúsculas até as maiores. Cada uma exige um tipo diferente de cultivo. Aí, elas vão para essas máquinas de germinação que parecem geladeiras, mas que na verdade simulam as condições ideais de iluminação, umidade e temperatura exigidas por cada espécie. Qual o objetivo desse teste? O objetivo do teste é a gente, primeiramente, garantir que o material que está entrando no banco está entrando com qualidade, para que no futuro ele possa ser utilizado caso necessário. Quanto que é considerado um bom potencial de germinação? Isso depende do tipo de semente que a gente está trabalhando. No caso de plantas cultivadas, de culturas agronômicas, a gente estabelece como um percentual mínimo para considerar bom para guardar no banco, um percentual de 80% de germinação. E as amostras que não apresentam esse padrão, elas são perdidas ou há algum tipo de recuperação desse material? Essas sementes são novamente plantadas no campo e é colhido um novo material de semente que vai ser reenviado para o banco para avaliar se alcançou o potencial necessário. Se o material é raro e não apresenta potencial de germinar naturalmente, entra em cena a germinação in vitro.
Nem todo o trabalho de conservação é feito com sementes. Nesse outro laboratório é preservado o material genético das plantas a partir de fragmentos coletados na natureza, como raízes e folhas. O trabalho feito aqui é um tipo de clonagem. Como que esses pedacinhos retirados da natureza se transformam depois novamente em plantas? Atualmente nós temos técnicas na ciência desenvolvidas onde é possível nós regenerarmos indivíduos a partir de uma única célula. Nas plantas isso se usa cotidianamente até, eu diria. E como é que são feitas essas coletas? Como é que é essa escolha do que deve ser guardado? As expedições de coleta que a gente faz são normalmente para áreas que estão em risco, por exemplo, áreas desmatadas, áreas degradadas, florestas ou espécies que estão em extinção. Mesmo utilizando a técnica da clonagem, o trabalho vai além da multiplicação das plantas. O que interessa aqui é a conservação da variedade das espécies. O objetivo é a gente poder contribuir com a restauração dessas espécies junto à natureza, ou então fazer uma multiplicação sustentável desse material para distribuir ao sistema produtivo nacional quando necessário. A tecnologia aliada das tradições. Parte desse material genético que a gente acabou de ver já fez o seu caminho de volta, das câmaras geladas para o campo, e foi usado com sucesso para reconstruir as lavouras de pequenas comunidades rurais. E uma das coisas que eu acho fascinante na ciência, também foi usada para resgatar a culinária original de tribos indígenas. Você consegue imaginar o potencial dessa tecnologia? A Fátima foi conferir como essa história aconteceu. Nas últimas décadas, o contato com a nossa sociedade provocou estragos na cultura dos índios. Eles passaram a cultivar espécies comerciais que não faziam parte da sua tradição. As sementes primitivas foram desaparecendo e as doenças provocadas pela mudança de dieta não tardaram a aparecer. Nessas fotos, a felicidade das tribos ao receberem as primeiras mudas de variedades nativas que consideravam perdidas. Resultado de um trabalho de coleta de sementes realizado pela Embrapa em várias comunidades indígenas na década de 70. Isso é a grande vantagem de você ter vários tipos de conservação simultâneas, né? Você poder, em casos de necessidade, devolver sementes ou devolver plantas, no caso de conservação in vitro, né, ou criopreservação, quer dizer, e a própria conservação que a gente chama de conservação on-farm, que é a manutenção das roças no próprio local. E vocês fazem esse trabalho com várias culturas, né? Por exemplo, esse cipó, qual a importância dele para os índios? Olha, esse é um cipó comestível que eles usam moqueado. O caule engrossa e eles comem o caule. É muito importante para a segurança alimentar deles. E o Megaron, quando veio aqui e ficou sabendo que tinha esse cipó, ele ficou interessadíssimo, porque ele se lembrou que a mãe dele conhecia e falava com muita saudade desse alimento. Porque na aldeia dele já não tinha mais. Não tinha mais. E então nós providenciamos algumas mudas que foram levadas para a aldeia Caiapó. No programa de hoje nós vimos a importância da preservação de espécies silvestres para o futuro da nossa alimentação. E vimos também que a conservação de material genético é uma boa forma de proteger essas plantas. Por isso é preciso combater as causas da erosão genética e salvar não só as características hereditárias das frutas, dos legumes, das verduras, mas também os ecossistemas, as florestas e as áreas naturais onde elas se desenvolveram. Assim elas continuam a existir e a gente garante a nossa alimentação. E se você quer mais informações sobre o tema de hoje, visite o site da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, www.senargen.embrapa.br. O Globo Ecologia de hoje fica por aqui, mas a gente tem um encontro marcado no próximo programa. Eu espero você. Até lá!